Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Prosseguimos com o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Estamos agora no capítulo 11. Quando acabou de instruir seus discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Lembramos que no capítulo 10, Jesus enviou o seu grupo de discípulos numa primeira viagem missionária, uma viagem curta. E ele deu instruções não só para aquela viagem, mas instruções que valeriam para diversos eventos ao longo da vida, não só daqueles 12 apóstolos, mas também da vida de toda a igreja que perdura até os dias de hoje, e ensinamentos inclusive que se referem aos tempos do fim, tempos que ainda virão. Então Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Vamos lembrar que Israel é um país longo, que se estende de norte a sul, e Galileia é a porção mais ao norte, a região onde Jesus morava. Ele morava em Cafarnaum, então aquela era uma região em torno da sua cidade de moradia. Nesse momento, João, o que batiza, também conhecido como João Batista, vamos lembrar que Batista não era nome, hoje é um nome, mas era na verdade uma função, João o imersor. Esse João ouviu lá da prisão sobre os atos de Cristo que Jesus estava fazendo. Então ele enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: você é aquele que nós esperamos, aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar algum outro? E essa pergunta ela tem suscitado ao longo da história da igreja muitas dúvidas e muitas teorias, mas que giram mais ou menos em torno de duas ideias. Uma é que João sabia muito bem a resposta, pois ele mesmo havia anunciado o Cristo lá no episódio do batismo de Jesus e enviou seus discípulos para que eles tivessem uma instrução correta, já que João Batista sempre apontou para Jesus e designava a si mesmo como amigo do noivo, sendo que Jesus era o noivo, a figura principal de celebração. Essa é uma tese. A outra é que João, estando encarcerado e tendo um caráter de profeta do Antigo Testamento, porque era assim que ele se comportava, como um dos profetas antigos, ele estaria esperando por um Messias guerreiro, como muitos esperavam, por um Messias de poder dominante que iria expulsar os romanos e estabelecer a justiça naqueles termos naquela terra. Essa é uma outra teoria. E então, nós de fato não sabemos qual é a resposta correta, mas nós temos a seguir o testemunho do próprio Cristo a respeito de João Batista. Nesse momento, Jesus ele não deu uma resposta do tipo eu sou ou eu não sou. Ele falou para os discípulos de João Batista que eles deveriam retornar a João com a observação dos fatos. Ele disse, olha, voltem e contem para João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados e as boas notícias são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Esse texto ele traz diversos atos que eram reconhecidos como atos somente possíveis ao Messias. Curar cegos, fazer aleijados andar, ressuscitar pessoas, eram atos do Messias. E, inclusive, a pregação das boas notícias do reino aos necessitados também era um ato do Messias, porque assim foi profetizado por Isaías, lá no Antigo Testamento. E nós vamos lembrar mais uma vez que Mateus, ele era um judeu, e era um judeu que pregava aqui por meio desse texto para a igreja primeira, que era formada por judeus. E ele insistentemente apontava no Antigo Testamento as passagens que ressaltavam as profecias a respeito de Jesus Cristo. E aqui ele aproveitou a oportunidade de relatar um texto onde Jesus mesmo falou apontando para essas profecias. E aí Jesus fala, feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E aqui cabe a gente também ter um esclarecimento sobre o significado dessa palavra, escandalizar, escandalizo, que vem do grego e não tinha necessariamente o mesmo significado que nós temos hoje no Brasil, em português corrente, da ideia de um escândalo. Mas aqui tinha mais a ver com tropeçar, com errar o alvo, com alguém se tornar numa situação de perda, na verdade, né? de perda de direção correta e não tanto com aquela ideia do escândalo contemporâneo. Então, feliz é aquele que não erra ao observar quem é o Cristo, não é? E então os discípulos de João Batista se retiraram. E quando eles saíram, Jesus então virou-se para as pessoas que estavam ali e ele começou a dar um testemunho de João Batista.
E esse testemunho é muito mais importante do que a resposta à pergunta, ao questionamento, se João tinha dúvidas sobre Cristo ou se os seus discípulos tinham essas dúvidas. Porque Jesus falou assim: o que vocês foram ver no deserto? O deserto, vamos lembrar que era a região onde João exercia o seu ofício de profeta, de pregador. O que vocês foram ver lá? Um caniço agitado pelo vento? Naquela região do deserto próximo ao rio, existiam juncos que cresciam muito altos, até 5 metros de altura, e aí essa figura do caniço agitado, ela era bem conhecida. E na Bíblia, a ideia de caniço agitado ao vento, ela sempre está apontando para pessoas que têm um caráter oscilante, pessoas que conforme as circunstâncias pendem para um lado ou para o outro, pessoas que cedem a pressões do poder, a pressões de popularidade, enfim, pressões diversas. Ele perguntou: foi isso que vocês foram ver? Alguém que dessa forma se comportava? Ou foram ver o quê? Um homem vestido com roupas finas? Ou seja, alguém que tinha posses materiais? E ele perguntou: afinal, o que vocês foram ver? Os que usam roupas finas estão nos palácios. E os termos que Jesus usou no original aqui e que a gente tem no texto grego dão a indicação, essa ideia de palácios, dos palácios governamentais. Quem se veste com roupas finas eram os Herodes, né? Vamos lembrar que Herodes não era um só, era uma dinastia, era um nome que acabou se tornando quase que um sobrenome e que foi dado a vários dos seus descendentes também, do grande Herodes, tinha Herodes Antipas, tinha outros que usavam o mesmo nome, e então esses habitavam em palácios. Ou seja, vocês foram ver o quê? Alguém de personalidade frágil e de um caráter que se movimentava conforme os interesses? Vocês foram ver alguém ligado ao governo e aos poderes desse governo que está aqui? Não foi isso que as pessoas foram ver. E ele perguntou: vocês foram ver o quê? Um profeta? E ele falou: sim, e muito mais do que um profeta. Vamos não esquecer sempre, né? Vale lembrar que na Bíblia a expressão profeta, ela se refere a alguém que anuncia a palavra de Deus. Então, profeta não é uma espécie de um vidente do futuro, ainda que alguns profetas fossem pessoas que tinham visões do futuro. Mas profeta na Bíblia, ele é muito mais um anunciador da palavra de Deus. E no Antigo Testamento, o profeta tinha um caráter muito forte de um exortador. E o que é exortação? Exortação, ela é uma palavra dura que aponta o pecado, mas aponta na direção de uma reconciliação com Deus. É diferente de uma acusação. A acusação tem o objetivo de condenar. A exortação não. Ela aponta para o erro, mas aponta para a correção, ela aponta para a aproximação, ela aponta para a elevação novamente da pessoa. E essa era a figura clássica de um profeta. E o Senhor falou: sim, ele é muito mais do que um profeta, ele é o cumprimento de uma profecia. Ele ao mesmo tempo é profeta e cumprimento de profecia. Que profecia era essa? Era uma que dizia assim: eu enviarei o meu mensageiro à tua frente e ele preparará o teu caminho diante de ti. Essa é uma profecia que está lá em Malaquias. Na maior parte das Bíblias é o último livro do Antigo Testamento. Ele foi de fato o último profeta do período do Antigo Testamento. Depois de Malaquias entram os chamados 400 anos de silêncio profético. Malaquias profetizou 400 anos antes de Cristo e depois dele não houve nenhum profeta até João Batista. Há inclusive uma anedota, uma maneira didática de falar, que aquela página em branco que existe na Bíblia entre o Antigo e o Novo Testamento, ela é a representação desse silêncio, dos 400 anos de um branco, de um vazio, de anúncio da palavra de Deus. E esse, então, foi o cumprimento da profecia de Malaquias em João Batista. E o Senhor falou algo agora muito interessante. Ele falou: olha, digo a vocês a verdade. Essa expressão, né, a verdade, ela é o amém. Quando nós ouvimos amém ou pronunciamos amém, estamos dizendo a verdade, é verdade, que assim seja, cumpra-se porque é verdade. E ele falou: digo a vocês a verdade. Entre as pessoas que nasceram de mulher, ou seja, entre as pessoas que estão nesse plano, né, que estão aqui nessa existência, ou que aqui estiveram, entre as pessoas que estão no reino físico, ninguém maior do que João Batista. Não surgiu ninguém maior do que ele. Ou seja, entre os mortais, digamos assim, ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é menor do que ele, indicando que João Batista era de fato um homem grandioso. Então, se havia ainda alguma dúvida, será que João está em dúvida sobre Cristo? Ou são os seus discípulos? Cristo aqui põe essa dúvida de lado, ela é irrelevante, porque João Batista é o maior dos mortais. No entanto,
o menor no reino dos céus é maior do que ele, indicando que o estado futuro reservado a todos nós, ele é maior do que o melhor estado que se pode ter nessa existência. E aí o Senhor acrescenta uma frase que precisa de um bom entendimento, que é o seguinte: desde os dias de João Batista, ou seja, desde pouco tempo antes, até agora, o reino de Deus é tomado com esforço. Há traduções que trazem é tomado à força, outras dizem é tomado por violência. Eu gosto da tradução que a gente lê na Bíblia Restaurada Israelita, que diz que é com muito esforço que se entra no reino. E me parece que essa é uma tradução bastante adequada, porque indica que desde que João Batista começou a anunciar a chegada do Messias, a chegada do reino, as pessoas passaram a se esforçar para fazer parte desse reino, enquanto que antes disso, as pessoas acreditavam que elas seriam parte desse reino, ou que já eram, pelo simples fato de pertencerem ao povo de Israel, de serem descendentes de Abraão. Então houve uma mudança de mentalidade. E essa mudança está expressa nessa ideia, né? Que as pessoas agora, então, elas se esforçam para entrar no reino, elas querem ter uma mudança de vida. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui, e eu vou sempre sugerir, e vou voltar a sugerir, que você tenha você mesmo a sua prática da leitura das Escrituras, que você mesmo tenha o seu tempo diário. Vamos lembrar aqueles números muito importantes. Se você ler 4 capítulos por dia, em menos de um ano, você terá cumprido uma leitura completa das Escrituras. Se você ler 1 capítulo por dia, em cerca de 4 anos você lê todo o texto sagrado. Mas mais importante do que isso é a constância. Diariamente ler uma porção das Escrituras, avançar no conhecimento a respeito dessa obra maravilhosa, ter seu tempo de oração, seu tempo de comunhão com Deus, para então partir para o seu dia com uma mente renovada, com um coração renovado. Tem essa prática é conhecida por muitos como prática devocional, o seu tempo de devoção para Deus. Muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar até aqui. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos, deixe aqui o seu joinha, comente a sua experiência com esse texto, com esse vídeo, a sua experiência com a Bíblia Sagrada e compartilhe esse material com outras pessoas para que mais pessoas possam receber também esse conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado, até a próxima. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia.